Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Uma sociedade globalizada na aparência, mas fragmentada na essência. Hoje vamos tentar entender como o individualismo do nosso tempo vem influenciando as relações de trabalho, em especial as novas formas de contratação. Está conosco o professor e pesquisador Márcio Túlio Viana, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nosso convidado também auxilia na coordenação do programa Polos de Cidadania da mesma universidade e que atua na regularização fundiária sustentável de vilas e de favelas. Muito bem, desembargador Túlio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo abordando a questão da legislação trabalhista. Ela, como sabemos, traz aí em sua essência um caráter protetivo, de modo até a dificultar que a superioridade econômica da empresa venha, de certa forma, fustigar, digamos assim, a ponta mais frágil da relação capitalista, ou seja, o trabalhador. Bom, o senhor escreveu, certa vez, que isso, de certa forma, ajudou a legitimar o sistema. Por quê? Sim, porque, de certo modo, o sistema capitalista não se importa com a condição humana. Aliás, podemos até tirar o de certo modo, né? É intrinsecamente um sistema que se ocupa da acumulação. E na medida em que esse mesmo sistema foi transigindo, digamos assim, com as pressões operárias, foi também transformando passo a passo o trabalhador em consumidor, realimentando-se a si próprio e, ao mesmo tempo, foi se tornando um pouco mais humanizado e, desse modo, melhor aceito. E, com isso, conseguiu afastar digamos, tentações revolucionárias daqueles mesmos trabalhadores. Bom, o senhor acredita que existe hoje, dentro da própria magistratura, algum questionamento quanto a esse caráter protetivo da legislação trabalhista? Sim, até, digamos, há 20 ou 30 anos atrás, eram muito raros os magistrados que não se alinhavam com essa ideia, a ideia de que entre o fraco e o forte, entre o pobre e o rico, é a liberdade que escraviza, é a lei que liberta, como dizia Lacordaire. Hoje, por uma série de razões, inclusive ideológicas, não há mais esse, digamos, pensamento quase único. Há uma certa divisão entre a própria magistratura, mas eu quero crer que a maioria continua afinada com esse ideário. Bom, a incorporação dos trabalhadores no mercado de consumo permitiu que o sistema capitalista ganhasse mais dinâmica, mais dinamismo. Para que isso fosse viável, houve, obviamente, uma transformação aí no perfil dos empregados da indústria e também na natureza do salário. O senhor poderia falar um pouco sobre esse fenômeno? Sim, o salário tem vários aspectos, vários significados, né? E o salário, como nós sabemos, ele garante a sobrevivência do trabalhador, mas ao mesmo tempo, como eu dizia, realimenta o consumo. À medida em que o trabalhador melhora a sua condição salarial, ele vai, de algum modo, aderindo, digamos assim, até psicologicamente, ao sistema em que ele vive. Então, é algo muito ambíguo. Eu diria que a melhoria da condição de vida dos trabalhadores, especialmente nos países centrais, foi afastando, pouco a pouco, a perspectiva de um sistema diferente, não anulando, né, mas tornando mais difícil essa perspectiva. Bom, desembargador Márcio Túlio, em que momento, na sua opinião, os magistrados, ao menos uma considerável parte deles, começaram a deixar um pouco de lado a legislação infraconstitucional para julgar mais com base nos princípios constitucionais? É um autor uruguaio
antigo, já falecido, que comparava o juiz a um prisioneiro no cárcere. Dentro da prisão, ele dizia, o prisioneiro é livre para dar alguns passos, mas as barras do cárcere lhe fixam limites. Hoje, eu diria que a extensão desse cárcere aumentou, também por uma série de razões, inclusive, talvez, porque todos nós, juízes ou não, estejamos mais sedentos de liberdades. O próprio juiz quer, de algum modo, escapar das palavras férreas da lei. O juiz se sente mais à vontade e é legitimado a ser assim, a se tornar assim, mais à vontade para viajar para além da gramática da lei. Esse é um fenômeno, essa ânsia de liberdade é um fenômeno que nos toca a todos. É claro que houve também a evolução do pensamento jurídico, né? Claro. Levando o juiz a se tornar, nesse sentido, mais livre para ver a lei, ler a lei e interpretar a lei. O senhor enxerga aí uma preocupação das escolas judiciais com essa temática? Eu acredito que sim, e é interessante que o movimento é um pouco ambivalente. Na medida em que os juízes se sentem, digamos, tentados a avançar por sobre as palavras da lei, buscando os princípios jurídicos, as ideias mais gerais, passam a ocorrer interpretações mais diversificadas. E os tribunais tentam conter esse vazamento, digamos, né? Certo. Tentam ainda um pouco, talvez até desesperadamente, conter esta tendência com súmulas, orientações jurisprudenciais, mas o movimento é muito forte, para o bem ou para o mal, porque as mesmas forças, né, as mesmas tendências que levam o juiz a criar positivamente podem também levá-lo a retroceder. Bom, houve uma época em que o empregado ele podia propor uma ação trabalhista ainda estando vinculado à empresa, sem aí maiores receios de sofrer algum tipo de retaliação. Hoje isso já é algo mais difícil, bem mais raro. O que mudou aí para que isso acontecesse de forma tão perceptível? O que nós vemos é um número muito grande de ações trabalhistas. Mas se observarmos estatisticamente, isso eu tenho certeza absoluta, mais de 90% dessas ações são de trabalhadores que perderam o emprego ou que não querem continuar no emprego por algum motivo, porque foram assediados, discriminados ou não receberam seus salários corretamente. Então, era e continua sendo muito difícil um trabalhador, estando com o contrato vigente, ajuizar a ação. Na verdade, isso talvez fosse mais possível tempos atrás, quando vigorava aqui entre nós o sistema da estabilidade no emprego ou da indenização de antiguidade para quem não era estável, porque o trabalhador poderia ir à justiça sem o risco de sofrer retaliação. Agora, o que pode acontecer se hoje a retaliação, a discriminação acontecer e for denunciada, o trabalhador pode obter uma reparação. Mas sim, são raros os casos também de trabalhadores que pleiteiam isso, porque eles próprios não sabem disso. Talvez até os advogados não percebam bem isso, muitos deles não percebam bem isso. Muito bem, desembargador Márcio Túlio, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós já voltamos.